Boa tarde, irmãos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Então, eu tô dando uma passadinha rápida, se você puder ver até o final. Que é para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. O Senhor me deu essa palavra, essa revelação da palavra na Sexta-feira Santa. Mas como eu não quero fazer por minha vontade, esperar a ordem do Senhor. E hoje estava assim, eu senti, esperei, porque tudo que nós fazemos tem que ser na vontade de Deus para glorificar e exaltar o nome dele, Se não for para glorificar o nome do Senhor, não adianta. Melhor nós, continuar a nossa jornada como o Senhor tem nos colocado. O Senhor disse que nós não temos que ser, nós temos que ser ou morno ou frio, ou quente, me perdoe, ou quente ou frio. Morno o Senhor vomita. Então nós não podemos falar algo que venha de mim, que venha de você, porque não vai glorificar o nome do Senhor, não vai edificar a vida do seu irmão, seu próximo. Então nós precisamos estar na vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Esperar. Ele me deu Sexta-feira Santa. Eu poderia já ter gravado, mas eu esperei sentir o Espírito de Deus, porque a revelação vem do trono de Deus, é para a glória de Deus, Nós precisamos estar atentos, glória a Deus. Então vamos, Jesus, o Senhor me deu aqui, me confiou a palavra em Marcos 15, do 33 a 41. Mas o Senhor não me deu a revelação da palavra da passagem toda, mas em algumas cartas eu vou ler tudo, tá bom, irmão? Glória a Deus. Amém. Olha, Jesus brada em sua morte. Amém. Poderia já ter até passado essa palavra, mas o Senhor não permitiu, então esperei. Vamos ver o que o Senhor quer de mim e de você. Amém. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Traduzido meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isto, comentavam: Verde, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus, para que sorvesse, e explicou: Deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. E quando o centurião, que estava bem em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam, tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, e a mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém, e de igual modo estavam ali presentes. Todas elas presenciavam, as mulheres, como sempre, Mulheres virtuosas estão sempre presentes na vida do homem, na vida daqueles que Deus coloca para cuidar. Então Deus colocou aquelas mulheres virtuosas para cuidar, para estar com Jesus, para servir Jesus. E elas ficaram até o último segundo olhando de longe, acompanhando, com certeza.
Ixi, suportando dor, porque a dor em ver o mestre ali pagando por nosso pecado, né? Por todo, passando todo o sofrimento como cordeiro acuado, sem reclamar. Então, não, eu creio, assim, não me coloco no lugar dela, porque para quem já perdeu sabe que não é fácil. Mas aquelas mulheres sofreram muito, né? Mulheres virtuosas que serviram a Jesus até o final, até tudo né, ter sido consumado. E o Senhor me deu essa passagem hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor. E eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso, porque aqui nós vamos para o 33, e aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. A terra foi coberta pelas trevas. No começo, Deus separou a luz das trevas. Vê, irmão. Deus separou o pecado da luz, né? Que é as trevas da luz. E nesse dia, as trevas, o pecado cobriu toda a terra. Porque Jesus tomou consigo todo o pecado, toda enfermidade e todas as dores. Irmãos, eu não estou aqui buscando nem imitando revelação de ninguém. Eu estou passando aqui uma revelação que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus me deu. E aí, nessa passagem, lendo na sexta, o Senhor falava sobre o véu. O véu. Filha, o véu se rasgou. E eu disse, sim, Senhor, o véu se rasgou. Né? E quando eu vejo as passagens que o véu do Templo Santo se rasgou, nós vemos várias revelações. O Senhor usa cada um com revelação. E o Senhor me confiou, a honra e glória dele, na sexta-feira essa revelação. O véu se rasgou. O porquê Jesus não ouvia a voz do Pai. Porque Deus não falava com Jesus. Porque Deus se calou. Será que Deus se calou? Jesus não ouvia Deus, porque ele tomou consigo todos os pecados para nos salvar. E naquele momento, Deus não falava com Jesus, porque ele estava cuidando da ressurreição. Ele estava cuidando da separação. Estava sendo providenciado a separação. O véu se rasgou. Eu, sim, Senhor, e o véu se rasgou. Por que o véu se rasgou? O Espírito de Deus, ele bradava. O véu se rasgou porque houve separação da carne e o Espírito para nos salvar. Então, aquele momento que o véu se rasgou, o Senhor falava que se rasgou porque ele separou, não é, a carne do Espírito. Deus não fala com pecado. Deus fala com o pecador. Ele não fala com o pecado. Jesus tomou consigo todos os pecados. Não foi todos os pecadores, todos os pecados do mundo inteiro. Deus não fala com o pecado porque ele separou a luz das trevas. Então, quando o véu se rasgou, o Espírito Santo me revelava que Deus estava separando a carne do Espírito. A Jesus, ele veio como carne, mas ele era Espírito. Mas para ele se tornar, para ele voltar como Espírito, precisava que o véu que rasgasse a carne do Espírito. Porque quando o Senhor expulsou Adão do paraíso, ele separou carne, né? A alma e o espírito. E ali orando o Senhor. E o Senhor falava. Eu disse, por que o Senhor está me falando isso? E ali orando, né? E eu buscando o Pai.
E Deus, o Espírito de Deus me revelava que ele estava dando essa revelação, que quando o véu se rasgou, ele separou a carne do Espírito. Por que ele separou a carne do Espírito? Porque Deus precisava retornar com Jesus como Espírito. Ele não ia levar carne. A carne era o pecado. A carne é a força do pecado. Por isso que Jesus venceu a morte. A carne nos leva à morte. A carne nos leva à morte porque a morte é um final sem Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio como Espírito, se colocou como um homem de carne, não é? E aí o que aconteceu? Ele sofreu todas as dores. Todas as dores, Senhor. Ele tomou consigo todo o pecado. Ele foi morto como um cordeiro acuado, sem reclamar. Ele tomou consigo todos os pecados que não era dele. Mas no momento que ele estava com todo aquele pecado do mundo inteiro, Deus não falou, teve que escalar para o próprio Jesus. Porque Deus, ele não fala com pecado. Então o pecado leva à morte. Jesus morreu por nossos pecados. Então foi preciso que a carne se rasgasse, o véu se rasgasse, para que separasse a carne do Espírito. Então Jesus sentiu dores para que separasse a carne do Espírito. O que Jesus está falando, que Deus está nos falando aqui nessa tarde de domingo. Deus está nos alertando para que nós venhamos entrar mais em Espírito, entrar mais na presença de Deus, porque Deus não fala com pecado. Deus, ele fala com o pecador, ele nos protege, porque Jesus já se colocou na brecha. Mas quando nós estamos com muito pecado, nós estamos nas trevas, Deus, ele não fala com o pecado. Por isso que nós não ouvimos. As pessoas que estão em trevas, elas não ouvem a voz de Deus. Quantos por aí falam, não é Deus como Deus fala, não é assim? Que não tem uma intimidade com o Espírito de Deus. Não, Deus não fala, que nada, eu nunca ouvi, é coisa do inimigo, não é assim? Mas aí nós só vemos entender quando Deus vem nos dar revelação. Porque o Senhor, ele não fala. E eu já vi muitas revelações sobre o véu se rasgar. E aí, mas eu queria entender algo a mais. O véu dos templos santos. E por quê? Eu fazia essa pergunta ao Senhor. Por que o véu do templo santo se rasgou, meu Senhor? Tem o sentido de algo que ainda não é as revelações. E aí o Senhor, na sexta-feira santa, estava sentado no sofá. Seu filha, o véu se rasgou. E aí o véu foi na sexta para amanhecer o sábado. O véu se rasgou, meu Deus. Sim. Por quê o véu se rasgou? E ali o Espírito de Deus começou a me revelar. Por que o véu se rasgou? Que o véu se rasgou porque era preciso que a carne se separasse do Espírito. Jesus, a carne do pecado, que Jesus tomou consigo todo o pecado, toda a enfermidade, tudo ele tomou consigo. A carne, ela estava falando muito alto, ela estava muito forte. A carne era o pecado, e Deus não fala com pecado, ele fala com pecador. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. E aí quando nós vamos entrando em luz, nós estamos permitindo o Senhor entrando na nossa vida, que nós vamos permitir Jesus entrar na nossa casa. Nossa casa não é casa parede, não. É nossa casa, morada, onde Jesus quer entrar. Ele quer entrar e fazer morada. Irmãos, quando o Senhor, ele entra em nossa morada, vem muitas coisas levando. Ixi, nós passamos por situações que nós próprios não entendemos. Mas nós temos que trazer consigo. Nós temos que trazer para a nossa vida
que Jesus já venceu a morte. E aquele momento, a carne se separou do espírito para ele nos salvar. O mensageiro nos salvou. Então, quando ele não levou consigo todos os pecadores. Ai, mas todos os pecadores já estão salvos porque Jesus... Não, ele levou todos os pecados. Então, quando nós nos arrependemos, que nós praticamos algo que não agrada a Deus, que nós vamos ao Senhor, que nós nos arrependemos, que nós se derramamos diante do Senhor, nós somos curados, nós somos salvos. Por quê? Jesus já levou consigo todos os pecados. A carne foi separada do espírito. Então, quando nós procuramos estar em espírito com Jesus, que cada dia nós procuramos estar em espírito, se arrepender dos maus, se arrepender, nos converter de algo que nós praticamos, que a carne muitas vezes está muito forte, nós precisamos ser mais forte. Convidar Jesus, eu preciso me converter, eu preciso me libertar. Eu preciso que o Espírito de Deus me sonde no mais profundo do meu ser, para que eu seja limpa. Quantos por aí estão pregando a palavra, estão louvando-os, e não está sendo aprovado por o Senhor, porque estão com seus interesses próprios, não é? Não são libertos. E o Senhor convida não só, irmã Maria, o Senhor tá, essa pregação, o Senhor está convidando quem está no mundo, não, o Senhor está convidando toda a humanidade para que nós venhamos nos arrepender dos atos, não é? De tudo que nós praticamos durante um dia, que nós viemos nos arrepender. Então o Senhor me revelou. Eu não estou aqui buscando revelação de homem, revelação de estudo. Eu não estou buscando aqui revelação. O próprio Espírito de Deus me revelou na sexta-feira que Ele separou a carne do Espírito naquele momento, para que nós venhamos ser salvos. Então, quando Jesus ele desceu à mansão dos mortos, Ele já desceu Espírito. Ele tomou a chave da mão do nosso inimigo. Então ele desceu Espírito, ele precisava ser separado da carne. E ele foi lá buscar aqueles que estavam nas trevas. Porque Deus separou. Nós vamos lá no comecinho da criação. Deus separou a luz das trevas e ficou boa. Ficou maravilhoso, ficou lindo. Eu imagino quando Deus olhou assim. Eu imagino não, porque eu imaginar como Deus, ninguém sonda a mente de Deus. Né? Me perdoe, Senhor. Mas assim, nós coloca assim, fecha os olhos, Senhor, a luz, quando nós fazemos algo assim, chega, eu vou fazer, que lindo, ficou bom. Deus, Ele viu que ficou bom a luz separada das trevas. Ele viu que era melhor separar Jesus, tirar da carne e levar ele para o Espírito. Nós precisamos ser forte e corajoso, não deixar a nossa carne reinar, porque a nossa carne leva a morte, cada dia nos leva a morte. A nossa carne nos leva a pecar, a nossa carne nos leva, nós não se converter, a nossa carne não deixa nós ouvir Deus. Porque Deus não fala com o pecado. Cada vez que nós pecamos, nós se afastamos do Senhor. Nós não ouvimos Ele. Nós não temos a direção de Deus. Então o Senhor nos convida nesse domingo. Então reflita nessa palavra do Senhor Jesus. Ele sentiu a dor. A dor. Quando aquele véu se rasgou, foi a separação da carne, né? Do Espírito, para que Ele venha nos aceitar quando nós nos arrepender. Irmão, quando nós vamos diante do Senhor, que nós se ajoelhamos, nós refletimos sobre tudo que nós praticamos, que nós se arrependemos, Jesus já está em Espírito. Ele já nos salvou, porque o arrependimento nos leva à salvação. O arrependimento nos leva a nós refletir em Espírito, nós se aproximar de Jesus, mas a carne nos leva ao pecado, o pecado nos leva à morte. Cada vez que nós vamos pecando, que a carne vai ficando forte, nós vamos pecando mais, e nós vamos mergulhando no pecado, e o pecado leva à morte.
E cada vez que nós convidamos Jesus, nós se arrependemos de algo, nós choramos, nós se humilhamos. Mas irmã Maria, eu não posso, tem coisas que eu não posso me arrepender, tem coisas que eu não posso voltar atrás, porque eu vou ser envergonhada, Jesus, ele passou a maior vergonha. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi tudo que nós não queríamos levar, mas ele levou por nós. O pecado da morte, da morte, ele levou com ele, para que nós não carregássemos, para que nós não se sentisse pesado, para que hoje nós não se sentisse, eu não tenho jeito, nós temos jeito sim, a humanidade tem jeito sim, porque Jesus já pagou esse preço muito alto. Quando houve aquele véu se rasgando, foi a separação da carne e o espírito, para que o mundo tivesse salvação. Mas o mundo não está salvo diante de tanto pecado, porque Deus não fala com o pecado. Deus ama o pecador e abomina o pecado. Irmãos, quando o Senhor me deu essa revelação, meu Deus, o Espírito de Deus, quando ele bradou, quando ele me deu essa revelação, filha, quando o véu se rasgou, foi separado a carne do Espírito, para que vocês venham ser salvos. Nós, ser humano, temos jeito sim, mas nós precisamos se conectar em espírito com Deus. Nós precisamos, porque as pessoas estão crendo no que não é para crer. Estão sendo guiados, eu sempre falo que o Senhor me coloca no coração, e aí o Senhor sempre me fala, estão se deixando sendo guiados por cegos. Cegos, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor. Nós precisamos se conectar em espírito. Nós precisamos entender que nós já fomos salvos. Nós não passamos, não fomos pregados na cruz. Foi Jesus que se colocou e ele está lá ao lado, à direita do Deus Pai, esperando você, esperando eu me arrepender todos os dias, todo segundo, todo minuto, de tudo que nós praticamos. Cada vez que você pratica algo, que você vai, se derrama diante do Senhor, que você rasga seu coração e não rasga suas vestes, Jesus está lá recebendo. Foi para isso que a carne foi separada do espírito. Para nós entender que a carne ela não venceu o espírito. A carne não venceu Jesus. O pecado não venceu Jesus. Jesus que venceu o pecado tomando para si em dores, mas ele suportou tudo aquilo. Então nós temos que entender que um homem carne, um homem espírito se fez carne para carregar as dores, as minhas dores e as suas dores. Que ele está à direita de Deus Pai esperando você se arrepender. Esperando eu me arrepender, porque eu não posso colocar você e me tirar dessa revelação. Porque ninguém é bom. Jesus disse que só Deus é bom, está escrito na palavra dele. Então eu não posso pregar algo aqui e me tirar como se eu fosse boa. Eu não sou boa. Eu estou aqui pela misericórdia e a graça de Deus, porque somente o Senhor pode me dar essa graça. Está aqui, compartilhando essa revelação com você, irmãos. O Espírito Santo de Deus foi o Espírito de Deus que me deu fresquinho do trono de Deus. Essa revelação. Para que você entenda que você precisa se arrepender, que você tem jeito. Se eu pratiquei algo, eu tenho Jesus, não é? Com o meu defensor à direita de Deus. Se você praticou algo, você tem o seu defensor, Jesus de Nazaré, que está à direita de Deus Pai, né? Se colocou na brecha, mas para eu ser salvo, você ser salvo, nós precisamos nos arrepender. Não é, todo mundo, Deus vai salvar, todo mundo já está salvo. Não existe isso. Está escrito, Deus, que o véu do templo santo se rasgou. Porque ele rasgou, ele separou a carne do espírito. Deus não fala com o pecado. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Então você precisa entender que você precisa se aproximar de Jesus. Quando você se aproxima de Jesus,
Você se aproxima em espírito, em oração, em súplica, em arrependimento, em adoração. E quando você entra em espírito, você está se conectando com Deus. E Deus, ele vai lhe rasgando o véu da sua vida, aquele véu que está, aí vai separando a carne do espírito, e depois nós voltamos, porque nós somos pecadores, nós vamos voltar para a carne. Nós somos falhos. Nós não podemos nos colocar que nós somos igual a Jesus. Nós fomos salvos por Jesus, porque ele levou consigo todos os pecados. E ele deu a chance de todo pecador se arrepender para ser salvo. Irmão, ele deu a chance, ele levou. Ele deu a chance para que nós venhamos nos arrepender e ser salvo. Porque está escrito na palavra do Senhor que todo aquele que crê, mesmo que morra, terá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito de Deus está te convidando. Está falando para você hoje. Falou para mim e está falando para você. Não é? Jesus se colocou numa cruz, o véu do templo santo se rasgou, porque ele separou a carne do espírito, para que você tenha a oportunidade de se arrepender e você ser salvo. Nós precisamos, irmão, buscar as raízes do nosso evangelho. Nós precisamos se conectar com Deus verdadeiramente. Nós não precisamos estar se enchendo de mentira, de engano, pregando para nosso irmão mentira, coisa, imitando o nosso próximo. Ei, o meu próximo pregou, chega, deixa eu pegar essa pregação, deixa eu ir treinar para ir pregar. Não! O Senhor nos deu esse dom. Ele diz, todo aquele que crê, né, verá a tua glória. Então, quando nós cremos que Deus vai nos usar, que Deus vai falar conosco, que nós colocamos em espírito, nós se arrependemos, que nós oramos, buscamos o Senhor, ele fala conosco sim. O Espírito de Deus fala conosco sim, irmãos. Desculpa aí, irmão, que eu tô aqui, achei atenção que na câmera eu vi que tá um pouquinho... Então, o que acontece? Deus fala conosco sim, mas, irmã, eu vejo pastores pregando, falando, nós vamos sempre falhar, nós vamos sempre errar. Nós vamos todos, ser humano, independente se esteja na igreja, esteja fora, todos nós vamos errar. Mas nós precisamos entender que nós temos a oportunidade de nos arrepender e saber que tem o Santo dos Santos que está lá intercedendo por nós. Que nós não podemos crer que a carne é tão forte a ponto, irmão, de nós deixar ela nos destruir. A carne, ela não tem poder, ela tem força. O Espírito tem poder, o Espírito de Deus, ele tem poder. Mas a carne, ela tem força, ela tem uma força que destrói, ela mata. E quando nós deixamos a carne ser forte em nossas vidas, ela nos leva ao pecado, e o pecado leva à morte espiritual. E quando a morte espiritual entra, você só entra numa morte carnal, que é a morte, né? Então nós precisamos cada dia buscar, crer, levantar, irmãos, adorar a Deus, levantar e louvar o Senhor. Nós temos pouco, que nós somos falhos. O pouco que nós temos, nós precisamos ofertar ao Senhor. Ofertar, porque é Ele que transforma o seu louvor pouquinho em grande. O Senhor, ele recebe como cheiro suave. O céu está se fechando, irmão. Porque nós não estamos nos arrependendo. As pessoas estão gostando do pecado, estão deixando a carne reinar. A força da carne é a força, porque poder não é. Estão deixando a carne destruir as suas vontades próprias. Quando se fala carne, se refere a desejo, se refere a desejo em todo sentido, irmão. Não é só desejo de sexo, porque as pessoas acham que a carne é só desejo de sexo. Não. Desejo de várias coisas que nós desejamos. Nós desejamos tanto ao ponto de deixar de se conectar com o Senhor. O desejo de nós desejar tanto aquilo que nós tiramos a parte que cabe a Deus, que é o Espírito, e deixamos a carne ser forte. E Deus separou naquele momento, porque Jesus abriu mão de tudo, irmão. Jesus abriu mão de tudo.
Então Deus separou. Eu vou separar. Você tomou consigo, você abriu. Jesus abriu a mão de tudo para nos salvar. E Deus calou, porque ele teve que separar para ouvir, para salvar, para levar o filho dele, né? Vivo, ele, Jesus em espírito, voltou ao corpo, foi restituído e foi desceu ao inferno, pegou a chave da morte, subiu aos céus. Irmão, nós precisamos, a cada dia, crer que nós somos mais que vencedor. E hoje, nesse domingo, não deixe a carne da vontade da bebida, de comer, eu quero isso, eu vou querer porque eu quero, não, eu não vou adorar a Deus hoje porque eu quero aquilo, eu quero fazer aquilo, não, vou dar um tempinho. Muitos por aí estão anunciando, né, que tá modernizando tudo. Não se moderniza a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma revelação que não se moderniza. O Senhor diz que tudo passará. Onde estão os profetas, nossos antepassados? Já se foram. Onde está aquele povo? Mas a palavra, ela continua. A mesma palavra. Então nós temos que crer. Nós não podemos deixar a carne e as trevas reinar, não é? Com situações, sistemas nos falar, não é? Tem muita isso, muita aquilo, tirando as pessoas da casa do Senhor. Nós somos o templo e morada de Deus. Mas quando nós vamos adorar a Deus numa igreja, em parede, nós vamos se reunir, é bom, agrada a Deus. Bom. E agrada a Deus quando os irmãos estão em união. Nós estamos em união. Sabe o que é? O Senhor diz quando tinha 2 ou 3 se reunindo para adorar. Então imagina uma multidão adorando em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O Senhor não diz em carne e espírito. Quando o véu se rasgou, ele separou a carne do espírito. Então o Senhor quer que nós adorem em espírito e em verdade. É esse que Deus está chamando a nossa atenção. Eu vim aqui para passar para você uma revelação que o Senhor me confiou. Está confiando a você. Coloque no seu coração que o véu se rasgou, porque ele separou a carne do espírito. Para que nós tenhamos todos os dias, toda segunda, não ter a chance. Nós temos a chance todos os dias, uma oportunidade de nos arrepender. Irmão, nós não estamos tendo a oportunidade porque eu sou salvo, todo mundo vai ser salvo. Não! Deus quer que você entenda que ele separou a carne do espírito. Quando o véu se rasgou, ele separou a carne do espírito. Deus quer que você entenda que Jesus está à direita dele, porque nós temos a chance de nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, nós entramos em espírito, nós buscamos a salvação. E em carne nós buscamos a destruição, a morte espiritual. O que é, irmã Maria? O que é morte espiritual? Irmã Maria, outros falam assim, mas vai explicar? Como vai explicar? Todo mundo sabe. Não sabe porque eu não sabia. Eu não sabia, irmão. Então, morte espiritual é quando você não se conecta mais com Deus. Você não tem mais proteção de Deus. Você é passageta. Você se torna uma pessoa suja. Porque o inimigo, ele é sujo. Está escrito, ele é sujo. Satanás, ele é sujo. O inimigo de nossa alma. Então, a pessoa vai ficando... a morte espiritual vai ficando, vai enfraquecendo, não consegue orar, não consegue se conectar com Deus, você não tem mais sentido da vida, não tem mais esperança, se sente rejeitado. Não é que as pessoas estão lhe rejeitando, mas você próprio. Porque a morte espiritual, quando o Espírito está dentro, quando nós estamos conectados ao Espírito de Deus, nós se sentimos vivos. Mesmo que nós sejamos atacados por um inimigo, que nós somos feridos, mas o Espírito de Deus está ali conosco, nos sustentando, e nós chega a hora, nós levanta, porque é preciso que nós se levantarmos para adorar o Senhor. Então nós sentimos prazer de adorar, de louvar, nós sentimos prazer de tudo, de conquistar, né? De nós, eu tenho que me limpar, não só limpar banho, mas limpar em todo sentido. Eu não posso mentir, mentir é coisa de Satanás. Satanás quer me levar, quer que minha carne reine para mentir. Satanás quer que eu não creia que Deus ele é o Criador, que Deus ele faz, que ele me ama. Então você vai ter uma morte espiritual quando ele está desconectado de Deus.
Aí você passa a não crer quando alguém vai pregar a palavra. Não, é besteira. Ah, eu já fui crente. Tem uns que falam assim, irmão, porque eu já fui pra rua, pregar na rua, já fui muito. E muitos falam assim, ah, isso aí é besteira, que nada, já fui crente. Eu saí da igreja porque o irmão, o pastor, e aí o irmão, não. Isso é uma morte espiritual. Porque a carne reinou, a força da carne. Por que a força da carne? Porque quando nós estamos na casa do Senhor adorando a Deus, aí muitas vezes o inimigo quer nos tirar de lá de dentro. Aí coloca um irmão. Ei, olha a irmã assim, o pastor isso, o pastor. Não, irmão. O Senhor disse que nós temos que olhar para o alvo que é Jesus. Se o pastor for um pastor levantado por Deus, aleluia, glória a Deus. Se não foi, Deus vai tirar e nós temos que conectar com Jesus. Nós não temos que sair da casa do Senhor, se reunir com nossos irmãos, porque o pastor isso, porque o irmão isso e aquilo. Isso é carne que está tendo força e quer nos tirar, não é? Da posição que Deus nos colocou. Então, quando Deus nos confia que nós resistimos às obras das trevas, aí nós nos conectamos com o Espírito de Deus. Então, quando nós conectamos com o Espírito de Deus, a carne ela vai perdendo a força. É o que acontece. Aquele irmão que estava na igreja, que lhe perseguia, você vai orar por ele. Aquele pastor que está lá, está mentindo, irmã, você vai orar. Jesus chega naquele pastor. O Senhor levantou ele como pastor, pai, tem misericórdia dele. Trabalha naquela vida, senão Deus tira para trabalhar. E nós passamos a ver tudo diferente, irmão. Quando nós estamos na carne, nós vemos tudo e nós queremos revidar. Eu já fui, é hoje, glória para a honra e glória ao Senhor. Mas quando nós se conectamos ao Espírito de Deus, nós vemos tudo diferente. Porque o próprio Espírito de Deus, ele nos mostra a verdade. Então ele separa, ele não deixa a carne ter força. A carne nós vemos tudo ruim, mas o Espírito vê tudo bom. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa nesse domingo. Que o Espírito de Deus reine dentro da sua casa, que Jesus entre dentro da sua casa, que a carne não venha ter força, para que não venha entrar destruição na sua vida, na sua carne. Amém? Glória a Deus, abençoe. Só entrei aqui rapidinho. Amém? Glória a Deus.